algum desequilíbrio, algum ataque muito severo de inseto ou alguma doença prejudicando as nossas plantas, provavelmente a planta não está saudável, não está equilibrada, ou o ambiente que ela está inserida. Então, aquele ataque de inseto ou de doença está indicando alguma coisa para a gente, indicando que tem alguma coisa errada, seja a adubação, ou a planta não está bem nutrida, ou a questão da água, a irrigação não está adequada, ou para mais ou para menos, ou então não é uma variedade indicada para aquela época, ou o lugar não está adequado, com muita sombra ou muito sol. Então, esses são princípios básicos para a gente observar. Antes de pensar em qualquer controle, pensar em todas essas questões, para a gente ver o que as doenças ou insetos estão indicando para a gente. Então, a primeira coisa é conferir se a adubação está adequada, a irrigação, o local que a planta está inserida e também se é uma variedade adaptada para aquele local e para aquela época. Mesmo quando a gente acerta todos esses fatores, pode acontecer algum inseto, algum ataque de inseto ou alguma doença. E aí a gente pode usar as caudas naturais para nos ajudar nesse controle. Antes de aplicar as caudas, é importante a gente saber distinguir, pelo menos, se se trata de um ataque de insetos ou de uma doença. As doenças podem ser fungo, bactérias ou vírus. Geralmente, os ataques por insetos, a gente vai ver furos, rasgaduras, mordidas ou cortes nas folhas e nas plantas. E no ataque de doenças, a gente vai ver manchas, pinta preta, mela, mosaico nas folhas. Esses são os sintomas de doenças, que podem ser fungos, que geralmente dão pintas pretas, manchas, bactérias que causam podridões mal cheirosas, ou vírus com enrugamento, má formação de fruto, manchas de mosaico nas folhas. E aí, dependendo do que é, o tratamento é diferente. Por exemplo, nós vamos mostrar caudas que são inseticidas, repelentes e que a gente deve usar no caso de ataque de insetos. E nós vamos mostrar caudas que são mais para controle de doenças, caudas fungicidas, bactericidas. Então, depois de distinguir esses grupos, tentar um diagnóstico mais preciso e correto possível, a gente vai escolher qual cauda a gente vai aplicar. As caudas, elas geralmente a gente aplica elas curativas, quando a gente já está vendo que tem alguma coisa errada, apesar de poderem ser usadas também como preventivo. Mas mais importante que isso, mais importante do que as caudas, são os nossos cuidados, os nossos manejos preventivos, que a gente já faz antes de aparecer qualquer coisa. Um manejo muito importante e que ajuda muito a manter o equilíbrio e evitar o aparecimento de doenças ou o ataque de insetos é a rotação de cultura. A rotação de cultura, ela é o rodízio das culturas que a gente planta em determinada área. Por exemplo, eu vou revezar, eu não vou plantar sempre a mesma planta ou mesmo tipo de planta no mesmo local. Então, se naquele canteiro ou naquele talhão eu cultivei alface, mesmo que seja consorciado, eu agora, no próximo ciclo, no próximo plantio, eu privilegio um cultivo diferente. Pode ser cenoura, beterraba, um quiabo, um tomate. É importante nesse rodízio a gente trocar as famílias, plantar plantas de famílias diferentes. Por exemplo, tomate, o pimentão, o jiló, a berinjela são todos da mesma família. Então, não é tão efetivo eu trocar um tomate por um pimentão, plantar o tomate e em seguida plantar o pimentão. É melhor eu utilizar outra família. Por exemplo, depois do tomate pode vir a couve, ou pode vir um alface,
de família diferente. Esse rodízio, ele evita que as doenças que ataquem uma cultura, ela se repita no mesmo local. Então, se eu troco a cultura, eu quebro o ciclo da doença ou do inseto, porque ele não vai ter tanta preferência pela aquela cultura de família diferente. Então, a rotação de cultura deve ser feita sempre que possível. Em todos os plantios realizados, observar se eu estou repetindo ou se eu estou fazendo um rodízio da minha área. Outra técnica que pode ser usada também como preventivo são os consórcios. Os consórcios com plantas aromáticas, plantas com cheiro. Elas vão servir como repelente e também atratoras de inimigos naturais. Então, um manjericão, um coentro, um alecrim, um hortelã, todas essas podem ser plantadas em consórcio ou nas bordas dos canteiros ou ao redor da horta para fazer um papel de repelência, né? E de equilíbrio da área. Os consórcios, no geral, a diversidade, eles vão trazer mais um equilíbrio ainda para essa área. Então, ajuda também de forma preventiva. Outra forma de controle que a gente pode usar, tanto para os insetos quanto para as doenças, é o controle biológico. O controle biológico, ele já acontece naturalmente. E ele acontece de forma mais intensa e mais presente quanto mais diverso e equilibrado o meio ambiente estiver. O controle biológico, ele é o controle de um inseto por outro inseto, ou de uma bactéria por um fungo, ou de um inseto por um fungo. Ou seja, eu tenho algum inseto que é prejudicial às minhas plantas, mas eu tenho um outro inseto benéfico que acaba predando o inseto prejudicial, ou uma bactéria benéfica que coloniza esse inseto prejudicial. Então, isso acontece em vários formatos e acontece o tempo todo na nossa área. Eu posso usar o controle biológico para eu fortalecer esse processo que já acontece na natureza. Então, eu posso aplicar, por exemplo, um inseto que ele é predador de outro na minha área, ou eu posso também utilizar plantas e tornar o ambiente mais propício para a disseminação desse inseto. Por exemplo, eu posso plantar coentro, deixar ele florir, porque a flor dele atrai vários predadores do pulgão na couve. A flor dele atrai a joaninha, que come muitos pulgões e cochonilhas. Então, esse é um controle biológico. Mas também atrai uma vespa, a flor do coentro e outras flores, que essa vespinha, ela come e preda grande quantidade de insetos que me causam problemas nas minhas plantas. Então, isso são formas de controle biológico que eu posso usar a meu favor. Ou eu posso aplicar a própria joaninha. Tem gente que compra, hoje em dia já tem biofábricas que produzem esses insetos, mesmo as bactérias e fungos que a gente libera e solta eles na nossa área. É mais uma forma de controle que está sendo muito usada, que cresceu bastante, está tendo uma importância e um resultado muito bom. E vocês podem observar e fazer uso dela naturalmente ou utilizando e aplicando esses produtos biológicos. Nós vamos fazer agora a cauda bordaleza. A cauda bordaleza é uma cauda muito utilizada, principalmente como fungicida, bactericida. Ela surgiu lá na França, por isso o nome. Para controle de míldio em videira e teve um resultado excelente, foi replicada no mundo inteiro durante muitos anos. Até hoje ela é usada e é uma cauda de preparo muito simples e muito eficiente. Os ingredientes que a gente usa para a cauda bordaleza são o sulfato de cobre, que ele é esse pozinho aqui azul. A gente encontra em casas agropecuárias a granel ou no quilo.
e a cal virgem ou cal hidratada. Qualquer uma das duas podem ser usadas. A gente usa proporções iguais desses dois ingredientes e água. Nós vamos precisar de 2 baldes de plástico e uma colher de pau ou um pedaço de madeira para poder misturar. Todos os utensílios têm que ser de plástico ou madeira, porque tanto o sulfato de cobre quanto a cal, eles têm um potencial corrosivo. A nossa receita aqui hoje vai ser de 20 litros. Nós vamos usar 200 gramas do sulfato de cobre e 200 gramas da cal. Nós vamos diluir elas separadamente, cada uma em um balde, com 10 litros de água em cada balde. É muito importante não utilizar cal muito velha, porque ela pode ter perdido o poder de reação e aí ela não vai conseguir neutralizar o sulfato de cobre. O sulfato de cobre ele é ácido e a cal é básica, por isso que a gente usa proporções iguais de um e de outro para eles ficarem neutros. O pH ideal da calda é 7, que é uma medida de acidez e básico, né? E basicidade, e a gente precisa que eles se neutralizem. Então a gente chega num pH final médio, né? De 7, para não queimar as plantas. Tem gente que coloca ele num saquinho de pano e deixa de molho aqui de um dia para o outro para ele ir diluindo com calma. Mas eu acho que ele dilui bem, a gente pode fazer direto. Eu vou misturar aqui até ele diluir completamente. Todos os pedaços se dissolvem aqui na água. A água fica de cor azul. Posso deixar aqui de molho um tempo, deixar ele diluindo, depois eu misturo mais. Para diluir a cal, a gente faz o famoso leite de cal. A gente não joga ele direto na água como este. A gente vai jogar a cal no balde vazio e vamos jogar a água por cima da cal, para ir queimando ela devagar. E vou diluindo. A cal, ela tem uma areinha normal, uma sujeira, né, um resíduo que não se dilui, ele deposita no fundo e no final, antes de aplicar, nós vamos coar. É importante tomar cuidado porque às vezes pode esquentar, principalmente a cal virgem. Se ela tiver com poder de reação bom, pode aquecer. Então, a gente toma esse cuidado na hora de jogar os 10 litros de água. Joia, então temos os 10 litros de água com a cal, com os 200 gramas de cal e temos os 10 litros com as 200 gramas de sulfato de cobre. Depois dos dois ingredientes diluídos, nós vamos jogar sempre nessa ordem a água com sulfato de cobre sobre a cal. Então eu vou virar o azul no branco, tá bom? A gente não faz ao contrário, porque ele costuma talhar e não fica tão boa a calda. Depois de misturar os 2 baldes com as 2 diluições, a calda está pronta. Muito simples, mas a gente precisa de um último e essencial passo, que é conferir o pH, ver se a cal reagiu direitinho e se a nossa calda está neutra, se ela não está ácida. Porque se ela tiver ácida, ela pode queimar as plantas. Então existe um teste muito simples, que é utilizando um bombril ou mesmo uma faca que enferruja, não pode ser de inox, né? A gente vai mergulhar no líquido e ver se enferrujou ou oxidou. Se ela estiver neutra, ela não vai oxidar. Então aqui no caso eu vou pegar o meu bombril, vou mergulhar na calda, deixar uns 5 a 10 segundos, eu já posso tirar. E caso a calda esteja boa, ela não corrói o bombril, ele não vai ficar preto, ele vai continuar da mesma cor. Aqui ela tá boa, o bombril permanece sem oxidar. Eu vou mostrar aqui um teste, vou deixar essa aqui do lado pra gente comparar.
pegar outro pedaço de bombril e eu peguei essa calda aqui e acrescentei um pouco mais de sulfato de cobre para mostrar o caso se ela tiver ácida, o que iria acontecer com o bombril. Mesma coisa, né? Eu vou mergulhar o bombril de 5 a 10 segundos. E aí ele vai corroendo, né? Dá para observar que ele fica escuro na ponta. Então, neste caso, quando o bombril fica escuro ou oxida de alguma forma, a calda não está boa, ela está ácida, o cal não reagiu. Aí ou a minha cal estava vencida ou ela ficou pouco. O que eu posso fazer é acrescentar um pouco mais de cal e testar de novo. Se continuar sem reagir, eu realmente tenho que arrumar outra cal e fazer o processo de novo. Aqui, como o nosso bombril não oxidou, a nossa calda tá boa. Depois de fazer o teste da acidez da nossa calda e ver que ela está boa para ser pulverizada nas plantas, nós precisamos coar. Igual eu falei, tanto a cal quanto o sulfato de cobre, ele tem um resíduo, uma poeira, um resíduo, que pode entupir o bico do pulverizador. Então, nós vamos coar em um pano, pode ser uma peneirinha com voal, no caso de uma quantidade menor, ou eu posso colocar uma peneira com um pano para eu coar. Vou virar aqui a calda. Aqui no fundo do balde dá para observar uma sujeirinha da cal. Essa é uma areia, né, que a cal tem. Então aqui não fica, aqui em cima dá para ver também alguma parte da cal que não diluiu bem. Joia, esses pontinhos. E agora nossa calda está pronta para ser pulverizada. Já foi coada, se quiser coar mais uma vez de garantia, mas no pano é tranquilo. Essa calda, ela tem que ser pulverizada no mesmo dia do preparo. Ela não dura de um dia para o outro, não pode ser guardada. A não ser que eu guarde as diluições da cal e do sulfato de cobre separados e deixe para juntar no dia de usar. Mas depois que eu juntei, ela tem que ser aplicada no mesmo dia. Para fazer a calda viçosa, que também é uma calda fungicida, acaricida e um adubo foliar maravilhoso por conter vários micronutrientes, basta acrescentar na diluição do sulfato de cobre os micronutrientes ácido bórico ou borax, o sulfato de magnésio, o sulfato de zinco, antes de diluir na cal virgem. Nós vamos fazer agora uma outra calda muito utilizada e também bastante simples. Ela tem um uso bem versátil, pode ser como inseticida, mas também tem uma ação fungicida. Por exemplo, aquela queima da ponta da cebolinha, já vi resultado. É uma calda com o detergente neutro, lembrando que o detergente neutro ele não é o transparente, ele é o amarelo. Ela pode ser usada apenas o detergente neutro e a água. A gente usa 1 colher de sopa de detergente neutro para 1 litro de água. Essa seria a mistura. Pode ser usado também o sabão de coco, aí eu tenho que derreter, mas é um sabão neutro com água. Se eu quiser um resultado melhor, eu posso utilizar o detergente neutro e um óleo vegetal, óleo de cozinha pode ser, em proporções iguais. Então vai ser 1 colher de sopa do detergente, 1 colher do óleo. Eu misturo os dois antes e depois eu diluo em água. Então eu vou fazer aqui 1 colher de sopa do detergente, 1 colher de sopa do óleo. Eu misturo os dois, que aí ele vai fazer aquela emulsão.
detergente consegue quebrar o óleo para ele misturar na água. E vou diluir em 1 litro de água. É importante respeitar essa dosagem, porque se eu usar muito detergente, muito sabão, quando eu aplicar ele também queima a folha. Fica aquela folha verde escura e aí você pode saber que errou na dosagem. Aqui a calda já está pronta para ser aplicada. Ela, igual eu estava falando, é inseticida, fungicida, mas ela também serve como espalhante adesivo. O que é isso? Ela ajuda a espalhar qualquer outra calda, uma calda de mamona, um extrato de planta, e ajuda a grudar mais na superfície foliar para ter uma melhor atuação de qualquer outra calda que eu venha a usar. Mas essa calda em si já tem um efeito dessa maneira. Nós vamos fazer agora a calda da urina da vaca. É uma calda muito simples e muito utilizada. Ela tem a função de repelir insetos, mas também ela é muito rica em nutrientes e é utilizada como um adubo foliar e um biofertilizante. Por ter também alguns hormônios, ela estimula o metabolismo e o crescimento das plantas. Ela pode ser usada até de 15 em 15 dias. Tem gente que faz o uso semanal, mas de 15 em 15 é indicado. A urina da vaca, ela pode ser coletada na parte da manhã, quando vai tirar o leite com um balde. Pra gente fazer aqui a nossa calda, o único processo que tem que ser feito é armazenar a urina da vaca em uma garrafa PET ou em alguma outra garrafa durante 3 dias, fechado, e ela vai curtir durante esses 3 dias. Após 3 dias curtindo, ela já pode ser utilizada. A partir dos 3 dias eu posso usar, mas ela pode ficar armazenada até 1 ano, tranquilamente, em uma garrafa fechada. Basta diluir em água e pulverizar nas plantas. A diluição mais comum de ser encontrada é diluir a 1%, ou seja, 100 ml de urina em 10 litros de água. Na nossa experiência de campo, a gente já observou que ela pode ser utilizada um pouco mais forte, de 2 a 3%, e nós vamos indicar aqui uma diluição de 2,5%, que é 150 ml da urina de vaca para 5 litros de água. Eu vou jogar aqui. Eu posso fazer isso direto no pulverizador ou misturar em um balde, em um recipiente e fazer a minha aplicação. Essa diluição que a gente está utilizando, ela é indicada para ser aplicado foliar, pulverizado sobre as folhas das plantas. Ela pode ser utilizada também via solo, com um regador ou uma mangueira, no solo, no preparo do canteiro ou como uma adubação de cobertura, sem encostar nas folhas, em uma diluição mais forte, de 10 a 30%. Depois de diluído, basta pulverizar nas plantas. Nós vamos fazer agora a calda da mamona, o extrato da mamona. A mamona é uma planta muito comum de ser encontrada em lotes vagos, em qualquer área agrícola, mesmo quintais, de muito fácil acesso, fácil de encontrar. Também é produzido um adubo orgânico com ela, que é a torta de mamona feita do bagaço das sementes, mas aqui nós vamos fazer o extrato da planta como repelente e inseticida. A mamona possui uma substância chamada ricina, que algumas pessoas até têm alergia, pode empolar a mão por causa dessa substância, e ela é tóxica para a maioria dos insetos, então nós vamos utilizá-la como inseticida para a nossa horta. O extrato ele pode ser feito em água, de 4 a 5 folhas da mamona picada por litro de água. Aqui nós temos 2 litros de água, então nós vamos utilizar umas 10 folhas picadas ou rasgadas. Quanto mais picada, mais rápido vai liberar o nosso princípio ativo e o nosso extrato. Mas aqui ela rasgada de forma grosseira,
eu posso deixar em média de 12 horas de molho. Posso deixar de um dia para o outro. Essas folhas aqui de molho na água eu vou tampar. Depois eu vou coar e já está pronto para ser pulverizado nas plantas. Todas as caudas que foram feitas, né, as caudas naturais, elas são indicadas de serem aplicadas com o pulverizador, porque ele permite um jato com gotas finas que ficam aderidos à superfície da folha e cobrem toda a folha. O jato deve ser feito direcionado na parte aérea da planta, a uma distância de 20 a 30 centímetros das folhas. Deve ser aplicado tanto na parte superior quanto na parte inferior das folhas. Não esquece de virar o pulverizador e aplicar por baixo das folhas também, para pegar toda a área, principalmente nas brotações e nas partes mais afetadas. Agora nós estamos aplicando, né, pulverizando a calda de sabão com óleo, utilizando para pulgão, nas couves. Ela pode ser usada também nas frutíferas, aplicando na parte superior e inferior, principalmente nas brotações, e pulverizando todas as folhas. A urina de vaca, já com a diluição, sendo aplicada com o regador. Agora ele vai deixar para irrigar apenas no dia seguinte.